A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 19 de fevereiro. O Comitê Científico do RN recomenda fechar escolas por 14 dias. Novo decreto altera a concessão de aposentadorias de servidores federais. Gastos do MEC com investimento é o menor desde 2015. MEC desobedece e divulga política de educação que segrega alunos com deficiência. Pesquisa busca analisar qualidade de vida dos professores da UFRN no ano de 2021. Termina hoje o prazo para que professores participem do processo de renovação do Conselho de Representantes do Adurne Sindicato. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu mais novo espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Mais uma vez, o governo federal age de forma irresponsável e autoritária. Desta feita, buscando atingir aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal, com a publicação do Decreto 10.620, segunda-feira, 5 de fevereiro. A publicação substitui o Decreto 9.498, de 10 de setembro de 2018, que dispunha sobre a competência para concessão e a manutenção de aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social dos órgãos da administração pública federal direta. Tal decreto transfere a concessão de aposentadorias e pensões das autarquias e fundações públicas para o INSS, retirando a competência da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, antigo sistema de pessoal civil da Administração Pública Federal, criado em 1967 e que, por conseguinte, tem estruturas organizadas e que funcionam de forma moderna e eficiente, o que torna ainda mais irresponsável a determinação de migração de consistente parcela de servidores para o INSS. Por outro lado, de acordo com a assessoria jurídica do Adurne Sindicato, o decreto está eivado de inconstitucionalidade e fere a Constituição Federal em mais de um artigo, dentre eles o que determina a vedação de mais de um órgão ou entidade gestora. A diretoria do Adurne Sindicato, diante de mais esse desmando, atuará em sintonia com o Proifes Federação para denunciar e revogar mais esse decreto, lamentando que o governo federal, em plena pandemia, mantenha sua perseguição ao funcionalismo público. E falando em perseguição do governo federal, preste atenção nessa notícia. Os investimentos do Ministério da Educação nos 2 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro foram os menores desde 2015. A situação tem impacto direto nas instituições de ensino superior e técnicas federais. Esses gastos são aqueles direcionados à expansão da oferta de políticas públicas, como compra de equipamentos, insumos para laboratórios e obras. Quem repudiou a diminuição dos recursos para a infraestrutura da educação superior foi o professor Wellington Duarte, presidente do Adurne Sindicato. Este governo é um pouco diferente do anterior, que vê a educação como um gasto público a ser controlado e até reduzido, já que foi na sua gestão que foi aprovado o teto de gastos. Neste governo, ele é encarado a educação como um setor que é inimigo ideológico. É um delírio que utilizou o teto dos gastos, que eu já me referi, como artifício para diminuir cada vez mais os recursos destinados a essa área. É bom frisar que os gastos que estão no nível de 2015, ou seja, 6 anos atrás, não se referem a salários de custeio, mas a compra de equipamentos, insumos para laboratórios e obras, ou seja, o encolhimento afeta a infraestrutura e, por conseguinte, compromete o funcionamento de todas as esferas da educação, no nosso caso, das universidades federais. Esse governo tem dado mostras visíveis de que a educação, especialmente a superior, deve ser desmontada, destruída, desaparelhada, na minha concepção, abrindo espaço para a iniciativa privada passar a ser o protagonista nessas instituições, o que significa mudanças de cunho muito
pesado na área de ensino, pesquisa e extensão. O encolhimento orçamentário, que vem desde a implementação do teto dos gastos, tornou-se mais forte nesses 2 anos desse governo, salientando que o aumento dos recursos que ocorreu no ano passado deveu-se exclusivamente para que as gestões pudessem enfrentar as consequências da pandemia na sua estrutura. Não houve, na prática, um tostão de aumento dos investimentos reais. De Ricardo Vélez, que teve uma pífia gestão de 4 meses, passando por Abraham Weintraub, um dos piores ministros da educação de todos os tempos, que castigou o MEC por 14 meses, as trapalhadas posteriores nas nomeações, como Carlos Decotelli, que foi demitido antes de tomar posse, chegando ao pastor Milton Ribeiro, o ministro apagado, mostra que o MEC vem sendo, infelizmente, desconstruído. Os cortes, estes sim permanentes, simplesmente paralisam o ensino público superior. Não permite sua expansão, prejudica a pesquisa e a extensão e interfere diretamente na capacidade de gestão dos reitores, presos no armadilho financeiro e que terão que fazer escolhas difíceis. E quem também lamentou a queda nos investimentos na educação superior implementada pelo governo federal foi o reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo Filho. Segundo ele, a paralisia do MEC provocou a imobilidade nas instituições no que diz respeito ao planejamento. Um dos primeiros pontos que a gente tem que discutir é que sempre que se fala em educação, se fala em educação pensando em gastos. A educação é investimento. A gente não pode pensar em educação como um gasto. Pensar em orçamento de 2021 menor que 2015, né, isso nos preocupa muito. Primeiro, temos os contratos de água, de luz, de servidores terceirizados, que são reajustados ano a ano. Então, se a gente pensa no orçamento menor do que o orçamento de 2015, é importante que os ouvintes entendam que vai chegar um momento que a gente não vai ter recurso suficiente para fazer com que essas ações elas possam ser executadas. E com isso, com certeza, a gente vai ter comprometimento no ensino, na pesquisa e na extensão. Acho que isso é um ponto importante para ser levantado. No caso aqui do IFRN, para 2021, nós teremos um corte de aproximadamente 20%. Na assistência estudantil, eu vou trazer um número que eu não vou falar em termos percentuais, mas em termos absolutos. Num período que a gente precisa de mais da assistência estudantil, a gente tem um corte de 3,4 milhões nas ações de assistência estudantil. O que são essas ações? São as ações que, por exemplo, viabilizaram a possibilidade de alunos, nessa época de pandemia, ter um ensino remoto emergencial. São ações que fizeram com que a gente pudesse levar, por exemplo, para os nossos alunos que estão em situação de vulnerabilidade social, a doação de cestas básicas, para que eles possam se manter. Então isso é muito ruim, muito nocivo para a instituição, e a sociedade precisa se mobilizar nesse sentido, né? Não só a comunidade interna, mas a comunidade externa, de observar que essa diminuição de recursos na instituição, elas podem comprometer diretamente o ensino, né? Diretamente ações ligadas à pesquisa, diretamente ações ligadas à extensão, que infelizmente nesse momento a gente está paralisado em função de que não estamos realizando atividades presenciais, e a extensão, na maioria das vezes, são ações ligadas a atividades presenciais. Então essa diminuição de investimento, né, nas instituições públicas federais, ela vai causar um sério risco ao país, porque esses números vão refletir diretamente nos nossos índices de evasão, de repetência, e com isso quem perde é a sociedade. Então pensar na retomada dos investimentos nas universidades é pensar em que a gente pode estar levando a todos os rincões, né, do estado do Rio Grande do Norte educação de qualidade, seja nas universidades federais, seja nos institutos federais, seja nas escolas públicas estaduais e municipais, porque quando você pensa numa política de diminuição de recursos na esfera federal, isso acaba impactando também as esferas estaduais e municipais. Então a gente não pode ser omisso diante de tudo isso, e a gente precisa mostrar à sociedade que nós precisamos de mais investimentos.
Nós procuramos a UFRN para comentar essa queda de investimentos no ensino superior por parte do governo federal. Em nota enviada ao Jornal da Educação, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte informou que a rede de universidades federais vem passando por dificuldades orçamentárias, tendo em vista as perdas de verbas que vêm ocorrendo desde 2014. Nessa perspectiva, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, vem buscando recuperar o orçamento, assim como a UFRN vem mantendo diálogo com a bancada federal, sugerindo emendas para o orçamento de 2021. Jornal da Educação. Extra Classe. Depois das eleições com aglomeração em novembro, das festas de Natal e Réveillon e, por último, Carnaval, a conta chegou. A ocupação de leitos Covid atingiu o patamar acima de 80% na região metropolitana de Natal. Ontem, o Comitê Científico do Governo do Rio Grande do Norte entregou o documento à Secretaria de Saúde com 16 laudas, incluindo considerações sobre o estado de leitos, contaminação e crescimento de casos, e o que se faz necessário para conter a nova onda. Dentre os 14 itens que devem ser acolhidos pela governadora Fátima Bezerra em decreto específico, estão contidos a suspensão das aulas presenciais das escolas privadas por 14 dias, bem como o adiamento do início das aulas das escolas públicas do Estado, também por 14 dias. Sobre o processo de retomada das aulas no RN, o secretário estadual de Educação, professor Getúlio Marques Ferreira, falou ao Jornal da Educação. Desde o início da pandemia, em março de 2019, a nossa governadora colocou como ponto principal a preservação da vida das pessoas. Na educação tivemos todas essas dificuldades. Os alunos tiveram um ano de 2020 muito comprometido, mas não perdido. Então, estamos fazendo um esforço, para que consigamos trazer todos os alunos de volta agora em 2021. Sejam aqueles que tiveram um aprendizado de acordo com aquilo que previa o nosso plano, de habilidades e competências exigidas, seja para aqueles que não conseguiram nada. Então, temos um programa de busca ativa que vai buscar esses alunos, mas para isso temos também que ter nossa rede de escolas preparadas. E por conta disso, também foi liberados os recursos do governo do estado para que toda a preparação de biossegurança sanitária estivesse pronta para o retorno às aulas. Independente se esse retorno vai ser agora ou vai ser quando as condições da pandemia permitirem, nosso esforço na secretaria é que todas as escolas se preparem para o retorno. Hoje nós já temos mais da metade das escolas preparadas, aquelas que receberam os recursos há um tempo, mas pudessem fazer essas adaptações, e as outras escolas estão se preparando para isso, e acredito que até o início de março estejamos com todas essas escolas prontas para o retorno. No momento do retorno, estaremos apenas naquelas escolas já preparadas e, logicamente, com tudo aquilo que é colocado no nosso documento potiguar. O documento potiguar que fala de todos os protocolos normativos, os protocolos pedagógicos e os protocolos de segurança sanitária. Então é com isso que estamos trabalhando e preparando as escolas para o nosso retorno. Depois do intervalo, MEC desobedece STF e divulga política de educação que segrega alunos com deficiência. Pesquisa busca analisar qualidade de vida dos professores da UFRN no ano de 2021. E ainda, termina hoje o prazo para que professores participem do processo de renovação do Conselho de Representantes do Adurne Sindicato. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN.
Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Educação em Pauta. O Ministério da Educação descumpriu a determinação do Supremo Tribunal Federal e organizou no dia 8 de fevereiro um evento online para divulgar a técnicos e gestores educacionais as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O Decreto Federal 10.502, de 30 de setembro de 2020, que criava a nova Política Nacional de Educação Especial, está suspenso pelo STF. A professora Gilca Pimentel, coordenadora do Núcleo de Inclusão do NEI e vice-presidente do Adurni Sindicato, repudiou a iniciativa do MEC. Primeiro dizer que a gente fica perplexa, né? Que governo é esse? Que país é esse em que chegamos, né? Onde você tem uma decisão de forma não monocrática, foi uma decisão do colegiado de suspensão do decreto 10.512, né, de 30 de setembro de 2020, que criava a nova política. Ele foi suspenso pelo STF e a gente é surpreendida, né, por mais um desrespeito e mais uma ofensiva, vamos dizer assim, desse governo, né, em descumprir uma decisão. Bom, o que a gente pode dizer é, mais uma vez, reafirmar que o MEC, ele ele quer desconhecer, né, toda uma construção histórica de direitos das pessoas com deficiência, desde a década de 90, né, e com decisões mais recentes da Lei da Inclusão, da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual o Brasil é signatário, que defende, né, uma política inclusiva, ou seja, a inserção das pessoas com deficiência no espaço escolar. E a gente observa que esse decreto, essa nova política, ela é absolutamente excludente, é uma política altamente capacitista, que joga a responsabilidade no aluno, no sujeito, como se ele tivesse, né, culpa por ser deficiente. E não ao contrário, o que a gente precisa é ter uma escola que promova adaptações razoáveis para que essas pessoas, dentro da escola, dentro do espaço da escola, para que essas pessoas possam ter a mesma oportunidade de aprender junto com as outras. É isso que a gente prega. E, nesse sentido, já foi aí protocolado uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o descumprimento dessa decisão, né? Pedindo, inclusive, providência para que o MEC ele, não comunique, não fique veiculando informações falsas, inclusive tendo uma consequência para os municípios, para os gestores, que vão acabar aplicando uma política absolutamente excludente, tirando a oportunidade, o direito das pessoas com deficiência estarem na escola. Então, não é verdade que as escolas estão gastando com profissionais. A lei é muito clara, a lei da inclusão, a lei das pessoas com TEA, por exemplo, prevê que em caso de pessoas com transtornos autistas, né, elas possam ter um profissional para acompanhar, porque nós sabemos a dificuldade de algumas crianças, de alguns sujeitos, sobretudo crianças, estarem na sala
elas precisam de um mediador. Não é possível essas crianças estarem apenas na escola. É preciso que alguém possa fazer a mediação do trabalho para que ela possa acompanhar, no limite e na possibilidade dela, todo o processo de aprendizagem. Então, é um direito da criança, são casos de ter um acompanhante ou um profissional, são casos, não são a regra. A maioria das crianças, elas podem estar na sala, sem ter um profissional adicional. Agora, a escola precisa dar as condições para que essa criança e esse professor possa fazer o trabalho com essa criança. Não adianta as crianças estarem apenas na sala. Inclusão não é estar apenas na escola, é ter as condições de adaptações, de recursos, para que essas crianças possam estar na sala de aula e aprender com as outras. Isso é inclusão. Então, o que nós podemos dizer que é um absurdo que um ministério que é responsável pelas políticas públicas, pela política educacional, tenha um entendimento tão tosco e absurdo e excludente de segregar, de excluir as pessoas do seu processo legítimo de estarem na escola como as demais. Então, o que a gente tem é que repudiar ações como essa, denunciar e que a população fique atenta, acompanhe e pressione. Não só as entidades que representam as pessoas com deficiência, mas os sindicatos, a sociedade de uma forma geral, né? Não é possível, os pais precisam pressionar, não é possível aceitar algo dessa natureza. Agenda da Educação. Frente à pandemia de Covid-19 e à implementação emergencial do ensino remoto, a rotina de trabalho dos docentes foi modificada drasticamente, com o objetivo de analisar o quanto essa situação impactou na qualidade de vida dos professores e professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Adurne Sindicato está disponibilizando a pesquisa Qualidade de Vida dos Professores da UFRN no ano de 2021, como explica o professor Oswaldo Negrão, diretor do Adurne Sindicato. No início desse ano, a diretoria do Adurne Sindicato se reuniu, logo no início, na retomada do semestre, e um dos temas primordiais que nós discutimos foi justamente os impactos da pandemia, da Covid-19, nos nossos processos de trabalho e na própria qualidade de vida, considerando que nós tivemos o ano de 2020 muito exaustivo e períodos mais reduzidos das férias de final de ano. E a partir daí considerou-se a importância de se fazer essa enquete, relacionada justamente à qualidade de vida dos professores da UFN no ano de 2021. A ideia é justamente ter essa autopercepção dos professores em relação à própria qualidade de vida, considerando o seu cotidiano, as suas rotinas, no ano de 2020 e de 2021, e os temas são justamente relacionados com as perspectivas do ensino remoto, as mudanças observadas nas suas rotinas e nos seus processos de trabalho, questões relacionadas com a autopercepção, a autoestima, os próprios processos de trabalho e possíveis afastamentos médicos que aconteceram nesses últimos 12 meses. Aí nas questões seguintes também nós abordamos qual é a percepção do professor em relação ao calendário acadêmico vigente, considerando o ano de 2020.2, o semestre 2020.2, o semestre 2021.1 e o 21.2, que vão acontecer também todos agora nesse ano de 2021. E como é que é a percepção também do professor em relação a esses períodos de férias, que ficaram fragmentados em 3 momentos, que considerou dezembro, no período entre dezembro e janeiro, o período de maio e o período de outubro. E, por fim, nós temos uma última questão, que é uma questão chamada de aberta, justamente para que o professor possa discorrer, possa escrever nesse espaço, tentando compartilhar as suas expectativas, se expressar da melhor forma, da forma que considerar mais relevante, considerando
todas as suas expectativas e os desafios para o ano de 2021. Nesse sentido também a gente aproveita o espaço e a oportunidade para convidar todos os professores e professoras para que nos ajudem divulgando e também preenchendo esses formulários, porque a ideia é justamente nós fazemos depois a compilação desses dados para que a gente possa pensar nas estratégias possíveis e para o desempenho da nossa comunidade no ano de 2021. Jornal da Educação. Extra Classe. Neste mês de fevereiro, o Adurni Sindicato abriu o processo de renovação do Conselho de Representantes da entidade. O Conselho é a segunda instância deliberativa do sindicato e busca, dentre os sindicalizados, representantes que discutam e deliberem sobre questões pertinentes ao movimento docente, seja no âmbito local ou nacional, bem como sobre encaminhamentos a serem dados pelo sindicato às questões a ele trazidas por seus constituintes. O prazo para inscrição encerra-se hoje e todos os professores sindicalizados podem participar do pleito. Para isso, os interessados em lançar o nome como representante ou suplente devem se inscrever online através de ficha de inscrição disponibilizada no site do Adurni Sindicato. A votação ocorre nos dias 3 e 4 de março. Serão eleitos um titular e um suplente de cada departamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já a posse dos eleitos está agendada para o dia 11 de março, às 16 horas, de forma virtual. E uma última informação: a partir de agora, você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas, inclusive os anteriores, estarão à disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é o www.youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação. Jornal da Educação.